Então, eliminação ou omissão. Alguns autores vão chamar de eliminação e outros vão chamar de omissão, tá? Para vocês saberem, vocês vão ver apostilas aí, omissão ou eliminação. Dá o mesmo, é tradução. Em A Estrutura da Magia, Richard Bandler e John Grinder chamam-nos a atenção para fenômenos linguísticos importantes no processo de comunicação. Para os referidos autores, a eliminação é um processo que remove porções da experiência original no mundo, ou da representação linguística completa, da estrutura profunda. Ou seja, na verdade, quando a pessoa diz assim, sinto um vazio, na estrutura profunda existe alguma coisa sobre esse vazio, onde começou, o que é, quem está envolvido, mas isso é eliminado do processo. Então, na estrutura superficial, você só tem um flash, sinto um vazio, mas na verdade existe toda uma estrutura profunda, vazio em relação a quê, vazio de que maneira, de que forma e tal. Então, na verdade, a eliminação tira isso. A estrutura profunda é a representação linguística completa. A representação destas representações é a estrutura superficial. Por isso que não é a mesma coisa que consciente e inconsciente, tá? Exatamente por causa disso aqui que é deles, tá? Dos próprios autores. Isso tem até o livro em português, A Estrutura da Magia. Na verdade, a mente consciente é a representação da estrutura profunda. É como nós representamos a estrutura profunda. Por isso que não é só consciente e inconsciente. Na verdade, você tem a representação completa do que se fala, que é a estrutura profunda, e você tem a representação dessa estrutura profunda, que é o que a gente conhece como consciência, que é como a gente dá significado a essa coisa toda profunda, que não cabe na nossa consciência toda. Por isso que nós fazemos omissão, generalização e distorção. No caso aqui, nós estamos estudando mais especificamente a eliminação ou omissão. Eliminação. Você recupera a eliminação com as seguintes perguntas. Primeiro eu vou mostrar as perguntas, depois a gente vai ver os exemplos. Toda vez que está faltando alguma coisa, sinto um vazio, tudo está tão sem graça, falta informação, né? A vida é triste, a vida é alegre, tudo faz sentido. O que é tudo? O que faz sentido? Então, que tipo de perguntas ou desafios a gente pode fazer no caso das eliminações? O que especificamente? Algo me incomoda. O que especificamente? Pessoas. Quem especificamente? O que especificamente? Quais especificamente? Quem especificamente? Está vendo que tem sempre especificamente, né? Porque você quer algo específico. Né? Você não quer que a pessoa já está omitindo. Você pergunta especificamente para a pessoa te dar uma informação específica. Como especificamente? Aquela fala me incomoda, falta informação. Como especificamente? O que especificamente na fala te incomoda? Você começa a recuperar a pessoa, me incomoda aquela maneira impositiva, então você começa a recuperar a informação que está faltando. E a representação fica um pouco mais completa da história. De acordo com qual critério? Comparado com o quê? Quem? Vocês vão ver que cada uma dessas se encaixa numa das categorias que vem a seguir. Omissão simples é quando você tira um pedaço de uma informação. Estou com medo. Está com medo de quê? Quando você faz isso, a pessoa tem que dar um passo atrás, perceber, eu disse que estou com medo, deve ter alguma coisa. Eu começo a pesquisar que coisa é essa. Então você ajuda a pessoa a recuperar isso que ela está omitindo. Não sei como proceder. Não sabe proceder a respeito de quê? Esta linguagem é inapropriada. Pode ser duas coisas. É inapropriada para quem? O que é inapropriado? Você começa a recuperar o que está faltando. Preciso fazer algo antes de desabar. Precisa fazer o que, especificamente? O que? O que pode desabar?
em você. Aí a pessoa começa a se dar conta do que ela está dizendo, do que ela está representando. Eu não compreendo. O que especificamente você não compreende? Então vamos lá. Algo não vai bem. O que especificamente? Não vou conseguir. Você sabe como as pessoas são. Por aí, tá? Então, assim a gente vai começando a trabalhar. Então, omissão simples é quando falta um pedaço de uma informação. Nós vamos ver outros tipos de omissão, tá? Já. Mas a omissão simples é aquela que falta um pedaço. É como se a frase, a frase deveria estar completa, mas ela não está. Eu estou com medo. Né? Medo de quê? Falta uma informação. Medo? Como assim? 99% dos meus colegas psicólogos, a pessoa diz assim, eu tenho medo, eles dizem, acreditem se quiser, quem já fez terapia tradicional aqui sabe. Eu tenho medo. Sim. Até o Eren Medo de quem especificamente? Até o Eren conversando no café, e eu tenho um amigo que é psicólogo, que ele fala assim, mas eu tenho medo de fazer isso. Que eu faça? Tenho medo de fazer. Na verdade, você não está ajudando a pessoa a recuperar. Depois que você fica 10 anos fazendo terapia, você enche tanto saco daquilo, que você uma hora para e pensa assim, de que especificamente eu tenho medo? Na verdade, lembre-se que o metamodelo surgiu da modelagem dos grandes terapeutas. Virginia Satir, Fritz Perls, Milton Erickson também, principalmente Perls e Satir. E a terapia com eles era assim. Então, essas pessoas faziam rapidamente o que muitos terapeutas levavam anos para fazer. Então, na verdade, veio da modelagem da linguagem dos grandes terapeutas. Satir. Que faziam isso intuitivamente. Intuitivamente. Eles também não sabiam o que estavam fazendo. Não sabiam o que estavam fazendo. Não tinha nome aquilo, né? Inclusive a coisa dos movimentos dos olhos e tal, a Virginia Satir fazia e não sabia que fazia. Foi o Bandler observando ela que descobriu que ela olhava tal. Aí ela dizia, mas quando eu olho no espelho eu não vejo. Claro, você está olhando no espelho, já saiu do processo normal, né? Então... queria comentar, tem um amigo que é psicólogo, ele dizia, aí, como é que é o método de tratamento? Esse negócio é o seguinte, a pessoa ela acaba ficando de saco cheio, de tanto que eu fico espezinhando ela, que ela fala assim, não faz sentido mais estar aqui, não importa, não preciso mais me tratar. Ela fala assim, a pessoa acaba acordando, eu falei, puxa, que legal, né, que é assim, mas você está falando, a pessoa não desvendou aquilo que está impedindo ela de alguma coisa. Às vezes a coisa acaba acontecendo, mas é como se fosse você jogasse a pessoa, sabe cabra cega? Amarra uma venda nos olhos da pessoa e joga ela na rua, volte. Você não morreu atropelado. Ela eventualmente vai chegar lá. Então, assim, é por isso que quando eu conheci a PNL eu falei, né? Ou seja, como é uma otimização, na verdade a PNL ela não vai contra nada. Ela explica por que algumas vezes dá muito certo. E em vez de fazer o errado, vamos fazer o certo. O certo no sentido de como funciona o cérebro, como funciona a linguagem, como funciona a mente. Muitos terapeutas tradicionais não só não questionam isso, dizem assim, como na próxima sessão diz assim, vamos voltar a falar sobre a sua angústia. Nossa, eu me lembrava. O medo que você sente, a omissão. Quase uma hipnose, é uma hipnose. Pega do lado do fundo e traz de volta. Exatamente. Eu conheço médicos que dizem que alguns terapeutas tradicionais, desenvolvidos em linhas mais tradicionais, eles têm horror, eles resolvem trabalhar nos hospitais, eles têm horror desses terapeutas, porque pioram o estado dos clientes. O cliente estava se recuperando de uma cirurgia de risco de vida. Vamos falar sobre a sua mãe agora. Mãe que morreu não sei quanto tempo numa circunstância parecida, não isso é importante para você. Ou então, eu me lembro eu já estudava PNL, de uma discussão que eu tive com uma terapeuta, uma professora que ela dizia, por exemplo, paciente terminal, temos que dizer a verdade, você vai morrer, mas eu não sei se ele vai morrer, tem gente que não morre. Não é que você vai iludir a pessoa, mas você não sabe se a pessoa vai morrer. Tem casos dados como perdidos, que a pessoa vive.
E tem casos dados como ganho que a pessoa morre. Então você não sabe, você dizer que você tem a verdade, depois que a gente está estudando linguagem PNL, verdade é uma nominalização, vocês vão ver. O que é a verdade? A verdade é para quem?